Olá, muito boa tarde, 12:31. Hoje, segunda-feira, 29 de abril de 2019. Vamos juntos nesta segunda meia hora do Jornal do Meio-Dia, aqui na Band Vale, com conteúdo exclusivo para todo o Litoral Norte em 98,5 MHz. Eu sou o Conrado Balucci e vamos aos destaques de hoje. Ilhabela decreta estado de emergência após a ventania de ontem. Ventos de mais de 120 quilômetros por hora derrubaram mais de 300 árvores na cidade. Estrada de Castelhanos prejudicadas e diversas ocorrências também registradas no mar pelo Grupamento Marítimo dos Bombeiros. Seguem as buscas por uma mulher que caiu de uma embarcação e uma família foi resgatada, um casal, 2 crianças, entre elas um bebê de 9 meses após ficarem à deriva quando a embarcação naufragou. São Sebastião também faz o rescaldo das ações, diversos bairros sem energia elétrica, ainda muita gente sem sinal de celular. A noite foi bastante complicada. No Litoral Norte vamos fazer na edição de hoje um balanço de todas as ocorrências e como está a situação de momento em toda a região após os fortes ventos e também a chuva que acometeu a região na tarde de ontem. E ainda na edição de hoje você confere momento esportivo com Antônio Carmo. Jornal do Meio-Dia. Meio-dia e 32, hora de estradas. Atenção você, motorista que transita neste momento pelas principais vias do Litoral Norte, não há trechos bloqueados por quedas de árvores neste momento. A rodovia do Tamoios tem o trânsito livre nos 2 sentidos, com o sistema de pare e siga no trecho de serra e obras na altura do quilômetro 64. A rodovia Rio Santos, tem o trânsito também no pare e siga na região da Serrinha, no quilômetro 116 em São Sebastião, devido às obras de realização do DR. As rodovias Mogi Bertioga e Oswaldo Cruz com tráfego bom, fluem bem nos 2 sentidos, sem pontos de lentidão. A travessia de Balsas entre São Sebastião e Ilhabela, após ficar paralisada por 5 horas na noite de ontem, agora funciona com tranquilidade. 4 embarcações, o tempo de espera é de 30 minutos. Nas demais estradas que servem o Litoral Norte, o trânsito segue tranquilo. Ouça a Band Vale, faça uma ótima viagem. Jornal do Meio-Dia. Band Vale, 12:34. Ilhabela decretou estado de emergência após ventos de mais de 120 quilômetros por hora na cidade, na ventania que acometeu a cidade ontem por volta de 5, 6 horas da tarde. Mais de 300 árvores foram derrubadas, inclusive a estrada do Castelhanos também prejudicada. Prefeito Márcio Tenório na linha com a gente. Prefeito, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia. Como é que está a situação de momento de Ilhabela depois desse susto que passamos ontem à tarde? Boa tarde. Boa tarde, Conrado, boa tarde a todos os ouvintes da Band Vale. O momento de Ilhabela é de muito trabalho, né? Porque desde ontem às 17 horas da tarde até às 3 da madrugada, muito trabalho, como você falou, nós já informamos, mais de 300 ocorrências, muitas árvores de grande porte, né? Nós tivemos um acidente lá na estrada que liga a Baía de Castelhano, uma árvore de grande porte pegou um jipe de uma operadora de turismo, foram 3 passageiros que tiveram ferimentos gravíssimos, com fratura de costela, com fratura exposta na parte de braço, né? Depois tivemos também um naufrágio aqui no canal de São Sebastião, onde tem uma jovem, né, de 30 anos, 36 anos, ainda se encontra desaparecida. A questão do pier da vila também, que está parcialmente interditado. A região sul do município foi bastante afetada, vários muros, né? Nós tivemos mais de 12 muros, né, em residências que foram ao chão, várias casas destelhadas, né? Momento de muita tensão, né? A Ilhabela, grande parte dos 18 mil pontos de energia elétrica, nós temos quase 4 mil famílias ainda que não receberam
energia, algumas delas fazem uso de medicamentos de uso contínuo, precisam de refrigeração em casa para manutenção desses medicamentos, né? E nós decretamos estado de emergência e estamos trabalhando com mais de 30 homens da equipe do nosso governo, voluntários, Defesa Civil, Departamento de Trânsito, Corpo de Bombeiros, SAMU, né? Para a gente restabelecer o cotidiano aqui da nossa cidade de Ilhabela, Conrado. Verdade, prefeito. Até ia comentar com o senhor em relação ao que o senhor falou do PIER, que foi interditado, mas o senhor lembrou bem a questão dos medicamentos, muita gente ainda sem luz. O sistema de telefonia, pelo menos a princípio, está funcionando melhor do que em outras cidades como São Sebastião, por exemplo, que muita gente ainda está sem conseguir usar o celular. Parece que está começando a normalizar agora. Em relação ao hospital, teve algum tipo de prejuízo nesse sentido, prefeito? Falta de energia ou algum tipo de prejuízo nos serviços essenciais básicos aí do município? Hoje, por exemplo, coleta de lixo? Negativo, porque nós trabalhamos toda a madrugada, né? Fizemos contato com a concessionária elétrica, o Newton Pontes, que é o superintendente, deu bastante atenção aqui para nós em Ilhabela, e o hospital conta com um gerador de grande porte que abastece todas as alas, né? E a região em frente ali ao estacionamento. Algumas unidades de saúde, a nossa preocupação era a manutenção de vacina, mas também a gente conseguiu a manutenção, porque a energia foi restabelecida, né, dentro dessa região que temos algumas unidades de saúde, mas graças a Deus a questão da telefonia, nós informamos através do expediente da prefeitura, os telefones, né, da prefeitura, uma vez que SAMU, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros não conseguiam receber toda a demanda da população. Nós centralizamos todas as ocorrências no telefone da prefeitura, colocamos através das redes sociais, né, nossos telefones particulares, e nós atendemos a nossa população muitas vezes pelo contato particular, e graças a Deus, né, nós estamos trabalhando desde as primeiras horas, né, para fazendo aí um panorâmica de tudo que tem acontecido e dando prioridade, obviamente, para aquelas ocorrências que colocaram em risco vidas de pessoas aqui em Ilhabela, Conrado. Sem dúvidas, prefeito. A situação de momento agora é juntar os cacos, né, prefeito? E fazer aí com que a população tenha o menor impacto possível. A estrada de Castelhanos continua bloqueada ou não? A estrada de Castelhanos, ela continua interditada, né, em função de mais de 50 pontos, né, de desabamento, né, de terra, de barranco, quedas de árvores, né? Então continua interditada, viu, Conrado? Perfeito. Prefeito Márcio Tenório de Ilhabela, muito obrigado pela sua participação. Desejamos uma boa sorte, uma boa recuperação para o município após os ventos de ontem, que inclusive prejudicaram até a travessia de Balsas. Ficou quase 5 horas com o sistema paralisado devido aos fortes ventos, tendo retornado quase 10 horas da noite. Prefeito, obrigado pela sua participação. A gente que agradece a oportunidade, Conrado. Você falou em Balsa, eu quero destacar todo o trabalho da equipe ontem, dos marinheiros, do Márcio Campos, que liderou todo o trabalho, do Ibsen, do João Luiz, do presidente da DERSA, que sempre manteve o contato conosco. Nós conseguimos, a partir das 22 horas, restabelecer o serviço de travessia de Balsa, transportando ali quase 400 passageiros, pedestres que puderam retornar, pessoas com crianças. E ao longo desse tempo que a Balsa ficou paralisada, agradecer também a nossa equipe do Fundo Social de Solidariedade, que trouxe lanche, nós trouxemos sódio quente, colocamos 2 ônibus ali, né, para dar acomodação para as mães, principalmente com crianças no colo, Conrado. Agradecimento a todos vocês aí pela oportunidade, pelo espaço. Tenham uma boa tarde e uma ótima semana. Muito obrigado. Conversei agora com o prefeito de Ilhabela, Márcio Tenório, fazendo um balanço, fazendo um rescaldo de todas as ações que aconteceram no município devido aos fortes ventos que acometeram toda a região na tarde de ontem. Os ventos que atingiram mais de 100 km por hora passaram e ainda causam muitos transtornos nas cidades do litoral norte. São Sebastião continua com a comunicação bastante prejudicada, sem sinal de celular. Poucas pessoas estão conseguindo ter acesso à internet e alguns bairros ainda estão sem energia elétrica no centro e na costa norte.
há diversos registros de quedas de iluminação frequentes, o que deixa inclusive o consumidor tomando cuidados, né? Muita precaução com relação a aparelhos domésticos, devido a essa oscilação toda que acontece nos picos de energia elétrica. Na cidade foram mais de 50 quedas de árvores, 10 deslizamentos, queda de muros, muitas placas publicitárias, toldos que voaram e até a estrutura do teto de um posto de gasolina no bairro São Francisco foi arrancada e caiu sobre um caminhão que estava estacionado. Não houve vítimas. Sem vítimas também, mas com prejuízos, passou o Caraguatatuba. O vice-prefeito e responsável pela Defesa Civil, Campos Júnior, diz que mantém as equipes nas ruas e comenta que a cidade continua em alguns pontos sem energia elétrica e com a telefonia prejudicada. Em nota, a EDP Bandeirantes informou que durante a tempestade 80 mil clientes foram afetados. Informou ainda que no momento 90% das ligações estão normalizadas. Os bairros mais atingidos pela falta de energia elétrica em São Sebastião foram São Francisco, Portal do Olaria, Arrastão, Camburi, Boiçucanga, Enseada e Barequeçaba. Já em Caraguatatuba, Martim de Sá, Travessão, Massaguaçu, Olaria e Porto Novo. Já com relação ao trânsito, no momento não há nenhum trecho da rodovia bloqueado por árvores nas duas cidades. Nas principais ocorrências registradas pelo Grupamento Marítimo dos Bombeiros, em Ilhabela, como citou inclusive agora há pouco o prefeito de Ilhabela, de acordo com o comandante do GBMAR, capitão Rapace, seguem as buscas em conjunto com a Capitania dos Portos por uma mulher que caiu de uma embarcação na noite de ontem. Tivemos no Saco da Capela, um catamarã que tentou atravessar, com 2 pessoas a bordo. A mulher caiu no mar, o marido pulou com o intuito de resgatá-la, né? Não conseguiu achá-la mais, conseguiu sair nadando com o apoio aí do bote do Yacht Clube da Ilhabela e iniciamos as buscas assim que entrou essa ocorrência. Ficamos aí quase a noite toda e agora na manhã estamos Corpo de Bombeiros e Capitania dos Portos de São Sebastião, Marinha do Brasil, realizando as buscas. Houve também o resgate de uma família após a embarcação em que estavam naufragar na Praia da Armação. Um casal e 2 crianças, entre elas um bebê de 9 meses, foram retirados do mar por outra embarcação, uma particular, que passava pelo local. Nessa Praia da Armação, teve essa embarcação que afundou e 4 pessoas ficaram no bote de sobrevivência. Aí uma embarcação que estava passando, embarcação particular estava passando no local, pegou essas 4 pessoas, um casal e 2 crianças, uma delas de colo, e trouxe para o Yacht Clube, né? Então foi resgatada aí também por populares. Ainda foram resgatadas outras 12 pessoas na Ilha do Pontal, em Ubatuba, e mais 19 que haviam caído de um banana boat na Praia Preta, costa sul de São Sebastião. Vamos trazendo os rescaldos da situação do litoral norte ao longo do jornal. 12:44, vamos a um rápido intervalo. Na sequência a gente volta com mais notícias regionais. De volta com o Jornal do Meio-Dia, 12h51. Estamos na linha com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto. Prefeito, muito boa tarde, bem-vindo à Band Vale. Situação complicada viveu também em São Sebastião após a ventania de ontem à tarde, ventos de mais de 100 km por hora, diversas árvores arrancadas, cidade inclusive com prejuízos na telefonia e também na energia elétrica. Como é que está a situação de momento e os trabalhos realizados pela prefeitura para tentar amenizar essa situação toda, prefeito? Boa tarde. Boa tarde, Conrado, boa tarde a todos os ouvintes da Band FM. Olha, uma ventania inesperada, cerca aí de 123 quilômetros, 65 nós, um vento muito forte, canalizou ali, pegou o canal de frente. Os bairros mais atingidos foram de Toque-Toque para cá, outros também registraram a ventania, mas a intensidade maior aqui na região central. Bom, cerca de 200 árvores, Conrado, até agora, que a Defesa Civil já apurou, foram literalmente ao chão. Árvores de grande porte que danificaram a rede elétrica, a rede de telefonia, portanto a cidade com problemas seríssimos na distribuição de energia elétrica e situações críticas, como por exemplo nos nossos postos de saúde, onde as nossas vacinas começam agora a entrar num sistema de quarentena para ver o que a gente vai perder ou não vai, mas a prefeitura já providenciando também a reposição de todos esses estoques de vacinas a partir de amanhã. Serviços públicos, a grande maioria com problemas, né? Paralisação do atendimento,
situações muito críticas aí também nas escolas, e a falta de energia provocando também a falta do abastecimento aí de água na cidade, principalmente em região central e norte. A Prefeitura está acompanhando de perto essas questões, junto à EDP, Sabesp, as nossas equipes todas nas ruas, tanto a da Secretaria de Serviços Públicos quanto a da Defesa Civil, fazendo o corte e a remoção dessas árvores para que a EDP possa fazer a religação das energias. Agora, fora isso, apenas prejuízos materiais, né? Muito telhado que voou, muitos muros também que caíram, e um desaparecimento que tem no canal, que está sob os cuidados da Marinha do Brasil e a Defesa Civil de São Sebastião, no apoio junto com o Corpo de Bombeiros também, buscando aí a modelo Caroline, que está desaparecida desde ontem. Exatamente, prefeito. Foi confirmado agora que é a modelo Caroline Bittencourt, né, que está desaparecida em uma ação aí coordenada pela Capitania dos Portos, procurando essa modelo no canal de São Sebastião. A situação agora então é monitorar, né, prefeito? Não tem muito o que fazer após a ventania, que inclusive paralisou a balsa por 5 horas. A situação do quilômetro 116 ali está sob controle, prefeito? A estrada ali que vem passando por obras, que liga Enseada até o bairro da Cigaço, parece que ali não houve tantos prejuízos, né? Olha, por enquanto, situação normal, Conrado. Nós estamos agora monitorando todas essas questões, esses pontos que já estavam sob os cuidados do DR e da Prefeitura de São Sebastião, esses pontos de escorregamento, onde algumas árvores também caíram. Portanto, um monitoramento bastante intenso, toda a equipe de Defesa Civil e Secretaria de Serviços Públicos, como eu já falei, nas ruas, e as nossas equipes da Secretaria de Obras também vistoriando todas as obras da Prefeitura em andamento, as creches que estão sendo construídas, a questão aqui da biblioteca municipal, o ginásio também, a gente está acompanhando a construção dos 4 ginásios, situação que se encontra aí, mas por enquanto sem grandes ocorrências. Nós estamos monitorando e acompanhando, porque foi um vento inesperado, uma situação fora do comum, mas graças a Deus, sim, vidas foram preservadas. Com certeza, felizmente não houve vítimas aqui no litoral norte. E às vésperas do Jori, né, prefeito? Teve algum problema em alguma escola? Alguém que vai receber aí alguma delegação? Porque já estamos às vésperas do Jori, os Jogos Regionais dos Idosos, que acontecem em São Sebastião também. E isso acho que deve ter gerado também uma dor de cabeça para vocês aí da Prefeitura. Olha, como a gente já comentou, todas as escolas, os prédios públicos, eles estão sendo monitorados. A Secretaria de Educação, tanto os diretores como também os secretários e secretários juntos, todos percorrendo as escolas, primeiro para garantir a qualidade aí da educação e das aulas, mas também já fazendo monitoramento em relação ao Jori, sem nenhum tipo de intercorrência que prejudique a realização dos jogos, né? Tudo confirmado, quarta-feira às 13 horas, sem qualquer problema até o momento. Perfeito. Prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, conosco aqui no Jornal do Meio-Dia. Muito obrigado pela sua participação. Bom trabalho para o senhor. Boa sorte aí na recuperação da cidade após essas ventanias de ontem. Obrigado, Conrado. Um forte abraço a todos e que Deus nos abençoe. Muito obrigado. De fato, como confirmou o prefeito de São Sebastião, mais de 200 árvores foram contabilizadas pela Defesa Civil. De fato, eu mesmo ontem passei pela cidade, pela região central, a observar como é que estava a questão. De fato, muitas árvores, todas as ruas que você olhava tinha algum galho, tinha alguma árvore caída, situação bastante complicada em um período de recesso que não é comum, né? Chuvas fortes nesse período, já passamos pelo período de fortes chuvas aqui na nossa região, um período mais de recesso, mas até por conta dos fortes calores que vinham fazendo na região nos últimos dias, isso pode ter acometido todo esse temporal de ontem à tarde. Caraguatatuba foi a cidade que também foi atingida, mas em menor proporção em relação a Ilhabela e São Sebastião. Nós conversamos mais cedo com o vice-prefeito e responsável pela Defesa Civil, o Campos Júnior. Ele afirmou pra gente que no momento não há trechos bloqueados da rodovia, a cidade continua em monitoramento e ele faz também um balanço sobre como que está a questão do rescaldo depois da ventania de ontem aqui na cidade de Caraguá. No momento, a situação está sendo remediada. Estamos aí na rua procurando remover as árvores que ainda estão caídas. Foram algumas dezenas de árvores, foram até a madrugada, né? Nossas equipes foram até a madrugada e retomaram hoje pela manhã. Ainda estão em campo. Não ter tido vítimas, né? Isso é muito importante. Claro que houve escoriações, houve danos materiais,
mas graças a Deus não houve nenhuma vítima fatal. A gente teve essa rajada de vento que em alguns lugares consta que chegou a 100 km por hora. Houve queda de energia elétrica, em alguns lugares até momento ainda estão sofrendo com isso. Alguns pontos também ainda sem celular e sem iluminação. A comunicação via internet, né? Então a situação também complicada, mas se normalizando aos poucos em Caraguatatuba. O vice-prefeito Campos Júnior comentou também que pretende incluir no plano de contingência da Defesa Civil da cidade eventos, desastres naturais que venham a ter a intercorrência de falta de energia elétrica. Normalmente nos planos de contingência eles lidam com explosões, com deslizamentos, com catástrofes, e agora também eles já pensam em incluir, como aconteceu agora, a falta de energia e a falta de comunicação. Mas é uma boa coisa a se pensar. Nós temos feito alguns planejamentos de contingência até para supor situações como essa, né? Que você tenha conjugado uma ação da natureza, uma ação forte, pode ser uma ventania, pode ser uma chuvarada, um escorregamento de encosta, junto com perda de energia elétrica. Isso aí é um quadro bastante adverso. Graças a Deus a gente não teve pontos sensíveis como hospitais, por exemplo, nem desabastecimento, né? Então, isso por enquanto não foi muito grave, mas a gente precisa, nos nossos planos de contingência, prever as situações mais adversas possíveis para que a gente possa levar menos impacto para a vida das pessoas e poder socorrê-las adequadamente. A situação de todo o litoral norte, São Sebastião, Ilhabela, Caraguá, Ubatuba menos, a cidade que foi menos atingida foi principalmente Caraguatatuba, mais ainda São Sebastião e principalmente Ilhabela. A gente vai atualizando ao longo da programação da Band Vale. Lembrando que às 5 da tarde tem também o Repórter das Estradas para você ficar por dentro de tudo que acontece nas rodovias da nossa região. O WhatsApp para você participar é o 997148011. Band Vale, 1 em ponto.